Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Tô aqui de novo para a gente falar mais sobre psicanálise. Vou trazer conceitos hoje como pulsão, repetição, sintoma, gozo. E fiquem comigo, espero que vocês gostem. Bom, eu vou começar então o vídeo de hoje. Eu queria falar para vocês sobre as pulsões de início, trazer umas noções sobre pulsão, né? É uma noção que começou lá em Freud e eu acho bem interessante uma definição de pulsão, que a pulsão ela fica exatamente no meio entre o psíquico e o somático. A pulsão, né, é como se fosse um motor das nossas ações, mas ela fica ali, né, como se fosse um muro que divide dois terrenos, né? Entre, não é nem só corporal, nem só somática, e também não é tão só movida pelo psíquico, né? Então ela é algo que une os dois campos, né? Então Freud vai falar que uma das vicissitudes das pulsões, um dos destinos dessas nossas pulsões é o recalque. Por quê? Porque existe, segundo Freud, uma lei natural de que o nosso organismo ele tenderia a evitar o desprazer e proporcionar ao nosso corpo o maior prazer possível, evitando o maior desprazer possível. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma pulsão que ela é ligada a algum representante pulsional que o nosso sistema psíquico acredite que vai nos causar um desprazer, o que acontece? O nosso sistema psíquico recalca esta pulsão e este representante pulsional dela também. E o que seria um desprazer, né? Seria algo, como eu já falei para vocês, incompatível com a consciência, algo que a consciência precisaria recalcar, porque isso causaria um demasiado desprazer se isso viesse à tona, né? E, geralmente essa pulsão e esse conteúdo representante pulsional ligado a essa pulsão tem conteúdo sexual, né? O que acontece? Quanto ao princípio do prazer, tá? Tem um livro do Freud, um texto, que significa Para Além do Princípio do Prazer, né? Que ele vai começar a explicar essa noção, né, de que o nosso corpo tende a evitar o maior desgaste possível, a maior excitação possível e se manter nesse nível confortável de repouso, né? E assim evitando o desprazer. Ele tenderia a se manter evitando, né, excitações e também buscando um retorno ao momento anterior. Qual é então esse momento que o nosso corpo busca repetir, né? Esses momentos que o nosso organismo busca repetir o Freud vai falar no texto Para Além do Princípio do Prazer, no capítulo 6, mais especificamente, ou 7, ele vai falar que a gente vai buscar, inclusive, um retorno a uma origem inorgânica, né? Que nós tenderíamos a essa repetição de uma experiência estável, né? Buscando, assim, um nível de não excitação. Então, o Freud vai chamar essa pulsão de retorno a essas situações inorgânicas de pulsão de morte, que é também a pulsão de finalização das coisas, de destruição, né? Muitas vezes a pulsão de morte, o que é falado muitas vezes é que quando ela se volta contra o próprio sujeito, ela pode se tornar inclusive agressiva, né? O sujeito pode inclusive fazer coisas contra ele mesmo por causa dessa pulsão de morte, dessa tendência à repetição a esse estado inorgânico, né? Então a pulsão ela busca retomar um estado anterior, né? Um estado de satisfação anteriormente vivido, e ela busca, ela fica pressionando, né, para ser satisfeita, digamos. E quando ela é recalcada, ela fica pressionando o consciente para se satisfazer. Mas como eu já expliquei para vocês, o consciente ele resiste a isso, né? E a pulsão acaba muitas vezes vindo, ou o representante pulsional, o representante dessa pulsão, né? Ou a pulsão mesma como afeto, quando ela não é admitida pelo consciente, ela retorna, né, como eu já falei para vocês,
de formas desprazerosas, né? Tipo, a pulsão ela pode voltar, inclusive como sintoma, né? E como é que ela volta como sintoma? Ela volta, aí a gente vai entrar no conceito de gozo, que é um conceito que o Lacan vai introduzir depois, né? Porque o Freud ele vai falar do princípio do prazer, depois ele vai introduzir o princípio da realidade, mas aí depois o Lacan vai aprimorar essa tese do sintoma com a questão do gozo, e ele vai dizer que essa pulsão, ela fica pressionando, né, para ser satisfeita, ela busca uma satisfação inconsciente, ela busca repetir uma experiência anterior que o organismo pressuporia que traria um desprazer muito grande se fosse de fato admitida pelo consciente. Então ela fica pressionando até ser satisfeita, né? Então muitas vezes a gente consegue recalcar a ideia, digamos, mas não consegue recalcar o afeto que está ligado a essa pulsão, né? E essa pulsão retorna também, como eu falei para vocês, como sintoma, e a gente goza desse sintoma. Por quê? Porque esse sintoma ela é uma satisfação inconsciente. Tu consegue satisfazer a pulsão, mas como o consciente teoricamente não admite que a pulsão venha daquela forma, o representante chegue à consciência daquela forma originária, porque causaria um desprazer imenso, essa pulsão vem travestida, como eu já falei para vocês no vídeo anterior. Ela se traveste de outra coisa para a gente conseguir satisfazer essa pulsão. Né? Pode ser, por exemplo, um sintoma de dor, né? Mas a questão é que o sujeito goza deste sintoma. Ele se satisfaz, porque ele não pode se satisfazer com aquilo que ele queria inconscientemente, mas ele se satisfaz através de uma dor, né? De um desprazer, mas que não é um desprazer tão grande como se fosse aquele desprazer da coisa original. Então, ele goza do sintoma nesse sentido. Não deixa de ser uma satisfação inconsciente, né? E o que acontece? É algo que não, como o próprio nome já diz, inconsciente, a gente não tem consciência de que a gente está gozando daquilo, que a gente está apegado àquilo, no sentido de que a gente quer essa satisfação, a gente busca essa repetição de algo que a gente sentiu prazer lá longe, mas que a gente é proibido sentir esse mesmo prazer agora, né? Então a gente fica satisfazendo essa pulsão através deste representante que é o sintoma. E na clínica como é que isso aparece? O sintoma aparece como aquilo de que o sujeito se queixa. O sujeito vai sentar no divã e vai repetir aquela mesma ladainha, né? Como a gente fala. E ele aponta muitas vezes esse sintoma como a causa do sofrimento da vida dele, né? Por exemplo, eu tenho uma dor, um exemplo, né? Uma dor no cotovelo que não me deixa viver, uma dor crônica e tal. E ele sempre repete, ele vê o mundo com excesso de sentido, né? De acordo com aquele sintoma. Bom, então diante desse discurso do analisante que vem falar desse sintoma, através de um discurso fálico, que é como a gente chama, né? Ele infla esse sintoma, ele atribui toda a causa do sofrimento dele a esse sintoma. Então o analista, o que ele tem que fazer? Ele tem que, de certa forma, desinflar esse discurso, né? Que é esse discurso fálico, que está carregado de simbolização, né? Fálica principalmente. E tem que esburacar, como eu já falei em outro vídeo, tem que esvaziar este discurso. Por quê? Porque o sintoma ele não comporta uma interpretação, que é uma técnica analítica, né? O sintoma, ele é um pouco diferente, assim. Ele vem obturar um conflito. Então, a pessoa, ela não consegue se desapegar tão fácil do sintoma, porque ela está gozando dele e porque ele tem essa função de obturar um conflito. Qual é o conflito? Entre o ego e o desejo de satisfação pulsional. Então, ao mesmo tempo, esse sintoma ele também tem uma função. Por quê? Porque ele está satisfazendo tanto o ego, que não deixa a pulsão original passar, né, nem o seu representante enquanto tal. Então esse sintoma ele está mascarando para o ego ficar tranquilo de que não vai vir nenhum desprazer gigantesco. Ele contenta o ego e ao mesmo tempo ele contenta a satisfação pulsional. Por quê? Porque a pulsão está sendo satisfeita, mas através de outra coisa, né? Não da coisa original, digamos, né?
Então é muito difícil a gente simplesmente tirar o sintoma. Então, ao invés disso, tem que ter esse trabalho de escavação, que nem Freud fala, né? De esvaziando esse discurso do paciente até que começam a surgir pontas diferentes, que também a gente pode chamar de pontas que demonstram a realidade fantasmática daquela pessoa, daquele analisando. E através da realidade fantasmática, a gente consegue tentar atravessar o fantasma. Por quê? Porque apenas atravessando o fantasma é que a pessoa vai conseguir descobrir o seu desejo. E é apenas o seu desejo que vai conseguir romper esse ciclo vicioso, né? De a gente gozar do sintoma e não querer se desapegar a ele e querer ficar satisfazendo as nossas pulsões. O que é a realidade fantasmática? É o modo como a pessoa vê o mundo, é o modo como ela... Mas o que é este modo? Este modo nada mais é também do que a repetição da relação que ela teve lá no início com o grande outro, que geralmente é a mãe, né? Então é legal a gente fazer uma analogia com Hegel nesse sentido, né? Porque o Hegel fala que o ser contém em si a sua própria negação. E esse momento de alienação ao desejo do outro é como se fosse um momento dialético, né? Que precisa ser superado. Daí para utilizar a palavra Aufhebung hegeliana, que significa uma espécie de superação, né? Então, essa realidade fantasmática que a gente traz muitas vezes e repete, ela está atrelada a este momento dialético a ser superado, que estaria alienado ao desejo do outro, né? E, bom, então, também queria, não posso deixar passar também que uma das vicissitudes, outro destino que a pulsão poderia ter, seria a sublimação, né? Que é uma espécie de catexizar a pulsão para outro lugar, assim, para outro objeto, digamos, por exemplo, para uma profissão ou para uma obra de arte, mas não realizar a pulsão enquanto sintoma, não satisfazê-la enquanto sintoma, mas enquanto sublimar para outro lugar, digamos, né? Que também seria uma forma de não sofrer tanto com este gozo sintomático, né? De satisfação, de gozo podre que a gente fala. E o ideal também seria o que a gente chama de santon, né? O conceito de santon, que é quando a gente consegue transformar esse gozo podre no gozo da vida, né? Que é através do atravessamento desse fantasma, que vai passar pela relação que tu tem com o grande outro, né? E que vai passar pelo atravessamento desse fantasma no sentido de tu não trazer mais para a realidade, essa tua realidade, para a tua vida, a realidade fantasmática, né? E atravessar esse fantasma para poder romper então com essa cadeia, com esse ciclo vicioso, né? Então é isso, a única ferramenta possível de romper com esse gozo podre, né? Que é esse ciclo vicioso, né? Essa repetição do sofrimento, seria a descoberta do desejo, né? E para isso entra aí a posição do analista, entra aí as intervenções, entra o atravessamento, a possibilidade de atravessamento do fantasma, né? Que a pessoa então teria que descobrir o seu desejo e romper com essa repetição dessa realidade fantasmática que ela traz lá da infância, né? Enfim. Gente, eu espero que eu tenha trazido algo novo hoje, que vocês tenham se sentido convocados ou sentido vontade de estudar um pouco sobre isso. E agradeço a atenção de vocês. Espero vocês num próximo vídeo. Um beijo!